RFI Convida. Elcio Ramalho. Como melhorar o controle e a governança da internet? Em torno desse tema, cerca de 3.000 especialistas de todo o mundo se reuniram aqui em Paris durante 3 dias, entre eles Henrique Faulhaber, que é conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e é o nosso entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado pela sua presença, Henrique, e seja bem-vindo à Rádio França Internacional. Bom dia, Elcio. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui hoje. Ok. Henrique, esta é a 13ª vez, então, que esse fórum é realizado, o Fórum da Governança na Internet. Lembrando que não se trata de um fórum que toma nenhuma decisão, ele apenas indica, né, traz indicações e orientações para políticas públicas sobre a governança, justamente, da internet. Ou seja, é um espaço de trocas, né, de questões nacionais e mundiais sobre a internet, mais amplamente das tecnologias de comunicação e informação. Eu gostaria que você comentasse inicialmente, Henrique, quais foram os principais assuntos predominantes nesse fórum este ano? Esse é o 13º que está acontecendo aqui na sede da Unesco e eu acho que está sendo um IGF, Internet Governance Forum, bem rico. Os temas que estamos discutindo, que vêm sendo discutidos anualmente, quer dizer, eles se repetem e alguns ganham mais importância, mas esse ano nós estamos tendo muitas discussões relacionadas à internet e eleições, a questão da desinformação, do fake news, a questão das fronteiras e da ética envolvida no uso da inteligência artificial, as questões relacionadas à integridade, à neutralidade de rede, e particularmente eu acho que uma discussão importante que está sendo travada é em que medida que a internet deve ser mais regulada, no sentido de como hoje a gente vive numa sociedade digital e cada vez praticamente tudo que é feito por todo mundo está envolvendo a tecnologia e o uso das redes, em que medida que esse ambiente, que é um ambiente global, ele que naturalmente já segue as legislações de cada país, ele que é intermediado muitas vezes sempre por plataformas globais, em que medida que os governos devem interferir e fazer com que alguns temas sofram uma regulação maior, particularmente os temas relacionados à cibersegurança, à privacidade de dados, ao discurso de ódio, enfim, uma série de temas de interesse público que os estados, acho que com razão, se preocupam em que isso tenha um certo regramento. Agora, e essa discussão caminha em qual sentido? Porque há quem defenda que deve existir justamente uma participação maior no controle, inclusive, dos estados, porque quando se fala em controle, fala-se da participação dos governos e dos estados, mas há também quem defenda que, como é um ambiente livre, deve permanecer assim, sem uma regulação, digamos assim, um controle estatal. Em que sentido? Em qual direção caminha essa discussão, Henrique? O Brasil é pioneiro na questão de entender e difundir que a governança da internet deve ser multissetorial, ou seja, que os governos, o setor privado, organizações não governamentais e academia estejam juntos discutindo o tempo todo, segundo os seus pontos de vista e de acordo com os seus papéis, como é que a internet deve ser governada. O IGF, essa reunião que nós estamos aqui, ele se baseia muito nessa discussão multissetorial, né? É claro que no papel dos governos está isso que você falou, de que dentro das suas jurisdições existem leis nacionais e a internet não é uma terra, embora seja aberta, a gente propõe que seja aberta, livre, com liberdade de expressão, com respeito aos direitos humanos, ela não é uma terra sem lei. As leis que regulam a internet em cada país são as leis do país, é a Constituição do país. Mas como há temas específicos que dizem respeito à tecnologia e essa nova mídia, muitas vezes são necessários instrumentos para que o Estado possa regular a vida nessas redes digitais de uma maneira, vamos dizer, apropriada.
Então, aqui na Europa, vocês têm aqui a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. No Brasil, agora, a gente recém promulgou uma também. No Brasil, nós temos um Marco Civil da Internet, que é uma regulação nacional também, que diz respeito aos direitos e deveres dos internautas na rede, o papel dos intermediários. Então, existe toda uma tendência, eu acredito, de que os estados, eles, em questões específicas, onde seja necessário, onde, vamos dizer, as constituições e os regulamentos do mundo real não sendo suficientes, estabeleçam, através dos mecanismos de congresso, etc., leis específicas para a governança na internet. É claro que essa é uma situação, uma situação complexa, porque como a rede é global, cada jurisdição, cada país tem a sua própria lei, e a internet não respeita a fronteira. Então, uma legislação, por exemplo, brasileira, ela não tem alcance sobre, por exemplo, as plataformas que muitas delas têm suas sedes nos Estados Unidos, que as grandes plataformas basicamente são norte-americanas. Então, a necessidade de um acordo global, principalmente entre os países democráticos, no sentido, no bloco dos países que utilizam a internet de uma maneira preservando os valores dos direitos humanos como a gente entende e da democracia, para que exista algum tipo de legislação global. Eu acredito que a França e a Europa sejam o primeiro bloco em que seja possível fazer isso, como já fizeram com a Lei de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, mas é necessário, a gente vai ver, eu acho que nos próximos anos, cada vez mais vamos dizer, regulações nacionais e a tentativa de regulações regionais e globais para alguns dos temas importantes que a gente, vamos dizer, está sofrendo efeito aqui na internet. Agora, qual que é a possibilidade de chegar a um acordo global, Henrique, já que existem tantos interesses diversos, né? Cada país tem a sua legislação, gostaria de implementar a sua legislação, ver fora um pouco também aplicada fora das suas fronteiras. Qual a possibilidade desse acordo global? Na verdade, é bastante difícil por conta, vamos dizer, o presidente Macron ontem, quando fez a abertura do IGF, ele se disse politicamente incorreto quando ele falou que tinha a internet da Califórnia e a internet da China. Quer dizer, ele foi direto ao ponto, né? Na verdade, a China tem valores diferentes dos valores ocidentais aqui da Europa e de uma parte da América. Então, eu acredito que vamos dizer, trazer a China para um acordo global desse tipo, nos termos que a gente está falando, em termos de liberdade de expressão e de alguns dos valores que as nossas sociedades têm, é bastante difícil. Quer dizer, da mesma forma, ontem a França propôs um plano chamado Plano de Paris, que 80 países assinaram. Foi aproveitada essa comemoração do armistício, dos 100 anos do armistício, 80 países assinaram e cerca de 350 organizações da sociedade civil, academia, assinaram também. Não estavam assinando nem a Rússia, nem a China e nem os Estados Unidos, embora o Trump estivesse aqui. Mas há algumas dificuldades, naturalmente, do ponto de vista dos regimes de alguns países que tem um sistema de valores diferente, né? Mas acho que o mundo ocidental, ele acho que marcha nesse sentido de ter algum tipo de regulação mais homogênea, vamos dizer assim. Ou resumindo, é utópico, então, pensar no acordo global? Não, eu acho que global completamente sim. Acho difícil. E como é o peso do Brasil nessas discussões, Henrique? O Brasil tem uma respeitabilidade muito grande pelo fato de a gente ter sido talvez um dos primeiros países a montar um comitê gestor, como o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que reúne aí os segmentos interessados aí no governo, academia, sociedade civil e privada, na discussão dos temas da internet. O Comitê Gestor da Internet é de 1995, então a gente já tem uma longa estrada aí desse trabalho multissetorial de discussão da governança da internet. Então, por isso, e pela nossa participação já desde o início em todos esses movimentos, no próprio IGF, nós já
fomos host countries de IGF, 2 IGFs no Brasil, né? Fizemos agora em 2014 uma reunião muito importante internacional chamada NET Mundial, que foi também hospedada no Brasil, uma iniciativa brasileira e de alguns países, da ICANN, e com uma participação grande das Nações Unidas também. Então, o Brasil exerce um papel importante nessa questão da discussão. A gente está com uma delegação aqui de vários conselheiros participando de vários fóruns e workshops, né? Então, a voz do Brasil é bastante ouvida nesse tema. A gente tem uma participação, vamos dizer, historicamente importante na discussão de governança da internet. Um dos temas em destaque, como você mesmo comentou, foi em relação à internet e às eleições. O Brasil acabou de sair das eleições majoritárias para presidente. O que você trouxe de informação em relação à internet e às eleições, que, aliás, foram bastante ativas, né? Houve um ativismo muito grande da participação dos eleitores nessas eleições. O que o Brasil trouxe de exemplo para esse fórum? O Comitê Gestor da Internet propôs um Open Forum, um fórum aberto sobre internet e eleições. Para falar de internet e eleições, genericamente, não especificamente sobre as eleições brasileiras. Eu pude participar ontem dessa reunião, né? O que se pode constatar, né, como você disse, é que cada vez mais, isso foi visto já em vários países, nos Estados Unidos, na própria França, nas eleições do Brexit e agora na eleição brasileira, a importância crescente da internet, das redes sociais nas campanhas, né? Quer dizer, no caso do Brasil, o presidente eleito veio num partido muito pequeno, que tinha 8 deputados, passou a ter 54, com tempo mínimo de televisão, ali 8 segundos, num bloco de 12,5 minutos, né? Quer dizer, menos de 0,01% do tempo da TV, e se tornou presidente, né, com 55 milhões de votos, com uma campanha basicamente baseada no uso da internet, das redes sociais. Praticamente não foi a televisão. Não foi a televisão primeiro porque não tinha tempo, depois porque quando ele sofreu atentado ele já não pôde participar e não quis participar de debates. Então, na verdade, foi uma campanha pela internet. E num partido pequeno, claro que ele começou a campanha muito antes até do que outros, né? Mas ele, em cima da internet, se elegeu e está dizendo que vai governar usando a internet também. Então, é uma mudança de cenário muito grande, quer dizer, uma eleição que muitos julgavam que não ia haver uma renovação grande, porque não havia, era vetado o dinheiro eleitoral de empresas, basicamente foi dinheiro público utilizado para as campanhas, e o dinheiro público foi muito direcionado para os parlamentares, para os políticos que já tinham um mandato, mas isso não, na verdade, não teve muito efeito, porque mesmo os recursos financeiros não foram capazes de segurar a avassaladora força do que pôde ser feito na internet. Quer dizer, então é uma situação nova, quer dizer, a gente se preocupa naturalmente por conta da questão do fake news, ou mais apropriadamente falando da desinformação que é vendida através de redes sociais da internet e de sistemas de mensagem como o WhatsApp, né? Isso aí há uma preocupação, eu acho que ontem foi expressa lá pelo presidente Macron contra isso, quanto isso pode manipular o resultado eleitoral. É uma preocupação em todo o mundo, mas de fato, vamos dizer, a internet veio para ficar e para modificar, acho que para sempre, a maneira de se fazer a discussão no período de campanha eleitoral, né? Mas no caso, Henrique, na sua opinião, você como observador atento aí dessas questões relacionadas à internet e às plataformas digitais, houve uma manipulação dos resultados eleitorais no Brasil diante dessa avalanche de fake news que caracterizou a campanha? A imprensa ela acompanhou e quantificou o volume de fake news que houve nas campanhas, que tanto houve constatadamente pela imprensa fake news do lado do candidato vencedor, quanto dos outros candidatos, em particular do candidato do PT que foi para o segundo turno. Quer dizer, é um fato que houve fake news e isso aí
a fake news ela procura capturar a mente, vamos dizer, o emocional das pessoas e tem um poder muito grande de insuflar as militâncias, no sentido de acreditar em certas coisas e passá-las adiante mesmo que elas não sejam verdade. Mas então, de fato, houve um uso importante no Brasil também do chamadas fake news. Até onde eu estou acompanhando, na verdade, nos próximos dias vai ter uma resposta do partido vencedor, do PSL. O próprio Supremo Tribunal, TSE, né, ele está questionando sobre o uso de recursos para impulsionar feeds, informações nas redes sociais. Porque nessa eleição no Brasil, diferentemente das anteriores, foi proibido o uso de matéria paga nos jornais e televisão, mas foi permitido o uso da internet, do financiamento de impulsionamento de mensagens na internet ou compra de palavras nas mecanismos de busca. E é importante que tenha uma contabilidade de quanto que cada campanha gastou nessa propaganda autorizada via internet. O PSL tem um prazo, se não me engano, de mais 3 dias, dado pelo ministro Barroso, para que ele prestasse as contas do quanto foi investido na questão de uso de recursos para o impulsionamento de conteúdos. É lógico que é uma situação complicada, a gente vai ver a resposta qual seja, mas é porque muito da campanha é feita pela militância, então não necessariamente aquilo foi impulsionado com recursos, mas sim através da participação intensa das pessoas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Ou mesmo de empresas, né? Houve denúncias de que empresas poderiam ter participado desse impulsionamento que seria considerado ilegal pela lei. Essa que é o questionamento que foi feito pelo tribunal, no sentido de como não apareceu, pelo que eu sei, não apareceu nenhuma tipo de despesa relacionada a impulsionamento em algumas campanhas, tentar verificar se esses impulsionamentos feitos por empresas realmente foram direcionados a um candidato. Então, isso aí matéria Há mecanismos para investigar isso, na sua opinião, Henrique? Na verdade, o que o tribunal fez foi solicitar às plataformas, ao Facebook, que é dono do WhatsApp, e ao Google, os pagamentos feitos e por quem para aqueles impulsionamentos. Então, as informações que as ferramentas têm, elas deveriam ser unívocas em relação ao sentido de quem pagou e para que pagou teria que examinar, mas o quem pagou, sim. Caberá, eu acho que a justiça determinar se aqueles pagamentos são da próprio partido ou da campanha ou de terceiros. Aí eu não sei como é que vai ser julgada essa questão de, vamos dizer, uma empresa que não tem aparentemente alguma coisa a ver com a campanha ter financiado um determinado tipo de conteúdo. Mas eu acho que as plataformas têm como dizer quem pagou e o quê. Agora, com relação, justamente, você comentou do WhatsApp, muita desinformação, né, como o Comitê Gestor gosta de se referir a essas notícias falsas, fake news, ocorreram pelo WhatsApp, né, que é uma troca de mensagens dentro de uma esfera privada. Há mecanismo de controlar isso dentro dessa troca de informação por meio privado? O WhatsApp, ele tem uma dificuldade extra, porque toda mensagem entre indivíduos, a mensagem em si ela é criptografada, e o WhatsApp alega, e eu creio que seja verdade, que nem ela tem acesso ao conteúdo da informação. Mas o governo e o WhatsApp, e ele fornece isso para a justiça, tem acesso aos chamados metadados, ou seja, quem enviou para quem, em que hora e em que quantidade. Então, há uma possibilidade técnica de você, talvez sem conhecer exatamente o conteúdo que foi passado naquele momento, de você identificar grupos muito ativos que estejam trabalhando, você vai ter que linkar isso com alguma outra evidência, né?
É muito complicado e por isso que tem que ter regulação, porque é difícil você, num universo muito grande de mensagens que foram trocadas, depois do fato, você linkar e ter as evidências digitais e as provas para o que efetivamente foi feito, né? Quer dizer, eu acho que muita coisa vai ter que ser feita no futuro, no sentido de prevenir e criar os mecanismos para que essa investigação não demore anos e não chegue a conclusão nenhuma, né? A gente participou, o Comitê Gestor participou de um comitê assessor do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de discutir essas questões relacionadas ao uso da internet pelos partidos. E ali se reuniu com as plataformas, com o Facebook, com o Google, e houve uma tentativa de cooperação no sentido de evitar ou tentar procurar diminuir esse tipo de problema. Mas foi a primeira tentativa, a gente vai ver agora no resultado do julgamento desses recursos, dessa investigação sobre o que realmente foi feito, se isso aí foi efetivo. Acho que foi uma primeira tentativa, acho que deve se aprofundar, inclusive, aí nas próximas eleições, né? Você falou da necessidade de regulação. É possível imaginar que uma regulação mais efetiva possa ser decidida, implementada rapidamente? Olha, no Brasil, essa discussão começou talvez uns 4 ou 5 meses antes das eleições. É um tempo muito curto, né? Nessa anúncio feito ontem pelo presidente Macron, desse grupo que vai ser constituído entre o governo francês e o Facebook, a partir do começo do ano que vem, está dito explicitamente que vai se procurar olhar para a questão do discurso de ódio e já se fala de alguma forma em como é que poderia se evitar o uso da desinformação em processos eleitorais. Então, eu acho que isso entra, pelo que eu entendi, ele entra na pauta de discussão de Facebook e governo francês já no escopo desse grupo de trabalho. Isso, naturalmente, é uma iniciativa nacional francesa. No Brasil teve esse tipo de discussão, mas talvez não tão longe de uma eleição. Mas eu acho que essas iniciativas nacionais, elas tendem a ser exemplos para os demais países, porque alguma coisa que o Facebook, por exemplo, faça com o governo francês vai estar implementado como algoritmo na ferramenta e ela pode ser levada para outros países da Europa. Eu acho, inclusive, por conta até dos problemas de imagem que o Facebook teve com a questão da eleição americana, problemas de reputação, eu acredito que essa disponibilidade de discutir com o governo francês seja um ato de tentar melhorar a sua imagem em relação aos governos quanto ao mau uso da plataforma para essas finalidades, né? Okay. Muito obrigado, então, ao Henrique Faulhaber, que é conselheiro do CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, pela entrevista ao RFI Convida. Muito obrigado a vocês aqui pelo tempo.